Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elito em mais uma aula, videoaula de genética, ok? A partir de agora, pessoal, tá? A partir de agora, uma informação aí para vocês. A partir deste conteúdo, nós iniciamos então o nosso terceiro bimestre da disciplina de genética, ok? Tanto eu como a professora Márcia vamos dar início aí ao nosso terceiro bimestre, né? Restando apenas esses dois últimos bimestres para finalizar o nosso conteúdo de genética, tá? Outra coisa, novidade também, agora que vocês vão ter, tá? Disponível agora, o meu vídeo ali do lado superior ali no vídeo de vocês, na videoaula, terá aí o vídeo, o meu vídeo aí gravando essa videoaula, ok? Pode demorar no início aí até ele conseguir se adequar, tá? Mas já já aparece aí o meu vídeo no canto superior de vocês, ok? Então, nossa aula de hoje, aula de genética, vai ser baseada em um tema muito importante da genética, não só da genética, como da biologia celular também, mas de toda a biologia, tá? Que nós chamamos de linkage e crossing over, ok? Então, essa é a nossa primeira aula do terceiro bimestre, ok? Sobre linkage e crossing over. Crossing over vocês já viram lá no ano passado, na disciplina de biologia celular, tá? Com o professor muito gente boa, tá? Maravilhoso aquele professor, tá? Então vocês viram aí lá no primeiro ano, na disciplina de biologia celular, ok? Hoje nós vamos ver também mais a respeito sobre esse crossing over, tá? E qual que é a relação com a genética, qual que é a relação com o linkage, tá? O que que é linkage, o que que é mesmo crossing over e qual é a relação entre o linkage e o crossing over quando nós se tratamos aí de genética, ok? Então, nossa aula de hoje, linkage e crossing over. Pessoal, antes da gente entrar mesmo no conteúdo de linkage, vamos só lembrar algumas coisas lá no conteúdo do primeiro bimestre, né? Grande parte do primeiro bimestre, parte do segundo bimestre, quando vocês viram com a professora Márcia, um pouco comigo também, sobre a questão do Mendel, tá? Mendel lá desenvolveu duas grandes leis, né? Primeira e segunda lei de Mendel. Só que observe uma coisa, pessoal, tá? Observem que tanto na primeira como na segunda lei de Mendel, não sei se vocês observaram isso, Mendel se tratava, nós vimos, não só Mendel, mas todos os exemplos que nós vimos, né, tanto em situação que se aplicava na lei de Mendel, tanto situações que não se aplicava a lei de Mendel. Não sei se vocês observaram, mas aquelas características que nós observamos, nós estamos vendo características que estavam em cromossomos separados, tá? Principalmente, né, exclusivamente lá na segunda lei de Mendel, ou naqueles exemplos que nós tratávamos lá sobre duas características, tá? Nós vimos que essas características eram diferentes, né? Fenótipos diferentes, só que não sei se vocês observaram que essas características diferentes, esses genes diferentes, eles estavam em cromossomos separados, em cromossomos diferentes. Isso que se tratava então na questão do mendelismo, se referia lá na segunda lei de Mendel, né? A lei da segregação independente, onde se nós pegássemos lá indivíduos duplo heterozigotos, tá? Pegamos aqui indivíduos duplo heterozigotos, nós tínhamos aí descendentes bem diferentes, né? Descendentes que eram parecidos com os seus parentais, mas que descendentes teriam ter sim descendentes bem diferentes. Mas nesse caso, essas características aqui estavam em cromossomos diferentes, tá? Então, isso que se tratava principalmente na segunda lei de Mendel, tá? E aquelas outras características que nós vimos também, estamos relatando características que estavam em cromossomos diferentes. Mas pensam só comigo, pessoal. Nós temos diversos genes, né, no nosso material genético. E nós temos poucos, se nós formos comparar a quantidade de gene com a quantidade de cromossomos, são 46 cromossomos para milhares e milhares de genes, tá? Então, como é que ficaria essa disposição de genes, né? Como é que ficaria essa variabilidade genética se nós temos apenas 46 cromossomos para um infinito de características, infinito de fenótipos, tá?
explicou-se então através de alguns estudos que nós vamos ver hoje, que nós chamamos de situação de linkage e crossing over, tá? Então, só para a gente relembrar aqui, segunda lei de Mendel se tratava de características que estavam no mesmo cromossomo, tá? Vamos relembrar aqui, ó, o que se tratava na segunda lei de Mendel. Vamos pegar aqui, ó, na imagem de vocês tem um indivíduo, tá? Tem um indivíduo aí que é duplo heterozigoto, tá? Azão, azim, Bzão e Bzinho. Então aqui nós temos, ó, os cromossomos homólogos, tá? Um par de cromossomos homólogos. Professor, como que eu sei que isso aqui é um par de cromossomos homólogos? Como que eu sei que qual é o cromossomo homólogo, né? Quais são os cromossomos homólogos? Primeiro, o mesmo tamanho. Segundo, a mesma posição do centrômero, né? Aquela região que divide os dois braços, né? Nós chamamos de centrômero. Então, se ele tiver a mesma posição, tiver o mesmo tamanho, são cromossomos homólogos. Um cromossomo veio do pai e um veio da mãe, né? Materno e paterno. São cromossomos homólogos. Outra característica também de cromossomos homólogos é que eles possuem os mesmos genes nas mesmas posições. Podem apresentar alelos diferentes? Podem. Né? Nesse caso aqui tem um alelo azão e um alelo azinho, mas são o mesmo gene, o gene A. Notem que o gene A, eles estão, ó, na mesma posição, no mesmo locus gênico, ok? Então, por isso que eu considero esses dois cromossomos aqui, ó, como cromossomos homólogos. Aqui nós temos um outro par de cromossomos homólogos, obedecendo às mesmas características do que nós vimos anteriormente. Mesmo tamanho, mesma posição dos genes, né? Mesmo apresentando locus, apresentando alelos diferentes, né? Mas apresentam o mesmo locus gênico, tá? Então, o que nós temos aqui, professor? Nós temos dois pares de cromossomos homólogos. Dois pares de cromossomos homólogos. O número total de cromossomos são 4 aqui nesse exemplo, mas são dois pares de cromossomos homólogos. E aí nós temos aí o gene A e o gene B. O gene A ele se apresenta de duas formas, dois alelos, o alelo azão e o alelo azinho. E nós temos aqui o gene B se apresenta de duas formas também, de dois alelos, o alelo Bzão e o alelo Bzinho, ok? Então, no caso aqui, nós temos um indivíduo duplo heterozigoto, azão, azim, Bzão, Bzinho, ok? Então, o que nós temos aqui? Um indivíduo duplo heterozigoto. Tá uma situação de segunda lei de Mendel muito bem estabelecida, muito bem compreendida lá no primeiro bimestre, no segundo bimestre. Beleza. Então, nós temos aqui um indivíduo duplo heterozigoto. Vamos pegar e formar os gametas desse indivíduo. É a mesma coisa que nós fizemos em vários exercícios nas provas, tá? Vamos formar os gametas desse indivíduo, lembra? Vai ter uma divisão dos cromossomos homólogos e depois das cromátides irmãs. Para quê? Para que ocorra meiose, para que ocorra a formação dos gametas, ok? Então vamos formar aqui os gametas desse indivíduo, tá? Então nós temos aqui, ó, nosso indivíduo duplo heterozigoto foi lá, realizou então a divisão por meiose, tá? E essa divisão por meiose formou o quê? 4 possíveis tipos de gametas, né? 25% para cada probabilidade de gameta, ok? Então nós temos aqui um indivíduo duplo heterozigoto, formou meiose, primeira lei de Mendel, tá? Então nesse caso aqui nós temos, ó, genes diferentes em cromossomos diferentes, tá? Então, segundo a lei de Mendel, se tratava disso. Genes diferentes. Nós temos aqui, ó, um indivíduo, né? Genes diferentes, gene A e gene B. Esses gene A e gene B estão em cromossomos diferentes, ok? E esse cara aqui duplo heterozigoto vai realizar a meiose para formar os gametas. Nós temos aí 4 possíveis gametas. Isso, então, lembrando que é uma segunda lei de Mendel. As características que nós estamos analisando, as características que nós estamos observando, as características que nós estamos estudando estão nos cromossomos, estão em cromossomos diferentes, perdão, tá? Então, essas características desse exemplo estão em cromossomos diferentes. Isso era
segunda lei de Mendel, ok? Então, pessoal, o que é então o linkage? Tá? Então, nós temos aqui uma situação de linkage e uma situação que não tem linkage. Primeiro, aqui nós temos uma situação em que não tem linkage, é a segunda lei de Mendel que nós vimos anteriormente. Nós temos genes diferentes, gene 1 e gene 2. Notem que esses genes, gene 1 e gene 2, estão em cromossomos diferentes. O gene 1 está no cromossomo menor e o gene 2 está em outro cromossomo. Professor, eu posso considerar que esses dois cromossomos aqui são cromossomos homólogos? Não, né? Com certeza não são cromossomos homólogos. Por quê? Observem aí. Tamanho diferente, posição do centrômero diferente. Então, essa aqui seria a região do centrômero, ó, e essa aqui seria a região do centrômero. Então, tamanhos diferentes, região do centrômero diferente, ok? Sequência de gene também diferente. Enquanto um tem o gene 2 nesta posição, o gene 1 está nesta posição. Então, nós não temos gene 1 neste cromossomo e nós não temos gene 2 neste cromossomo. Então, aqui nesse caso, nós só cromossomos homólogos, tá? E lembrando, esses cromossomos não estão divididos, né? Se eles estivessem divididos, estaria na forma de xizinhos, tá? Mas daqui é só para explicar, tá, pessoal, o que é uma situação de linkage e o que é uma situação sem linkage. Então, aqui, neste exemplo aqui, é uma situação sem linkage. As características que nós estamos avaliando, os genes que nós estamos estudando, estão em cromossomos diferentes, sem linkage. Agora vamos pegar um outro organismo, um outro cromossomo um cromossomo desse outro organismo, e nesse cromossomo nós vamos avaliar genes que estão no mesmo cromossomo. Então aqui nós temos um outro cromossomo, só que nesse caso nós estamos analisando os genes diferentes também, só que genes diferentes que estão no mesmo cromossomo, tá? Quando nós estamos avaliando, quando nós estamos estudando, quando estamos aí relatando, observando características que estão no mesmo cromossomo, genes diferentes que estão no mesmo cromossomo, nós chamamos aí então de linkage, uma situação de linkage. Então, se eu colocar na prova lá de vocês situação de linkage, quer dizer então que essas características da nossa questão estão esses genes da nossa questão estão no mesmo cromossomo. Isso é linkagem, tá, pessoal? Isto é linkagem. Então, as características analisadas são controladas por genes que estão no mesmo cromossomo, tá? Então, quando nós vamos analisar, observar alguma característica, e essas características são diferentes e, consequentemente, são providas de genes diferentes, mas que estão no mesmo cromossomo, nós chamamos aí de uma situação de linkage, uma linkage ou ligação gênica, tá? Nós podemos chamar de linkage ou ligação gênica, tá? Tem uma ligação de genes aí, por quê? Porque eles estão no mesmo cromossomo. Ou lei de Morgan, tá? Que foi o cara que descobriu isso, né? Ele estava estudando moscas da fruta, tá? E ele observou essa situação que era uma situação diferente do que era a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, onde os genes diferentes estavam em cromossomos diferentes. Neste caso, essas características da mosca da fruta que ele estava analisando estavam no mesmo cromossomo. Eram características diferentes, só que estavam no mesmo cromossomo. Então, é uma situação diferente do que nós tínhamos aí relatado por Mendel. Então, a partir daquele momento, teve um grande avanço aí no estudo dos cromossomos, no estudo dos genes, no estudo das variabilidades genéticas, para colocar aí, para colocar na mesa aí que a variabilidade genética não vem só da segregação independente, mas ela vem também de uma situação de linkage e depois de um crossing over, que nós vamos analisar a relação desses dois. Então, pessoal, primeira coisa que eu quero que vocês peguem nesse início da nossa videoaula. Primeiro, o que é uma situação sem linkage e o que é uma situação com linkage. Situação sem linkage
genes diferentes em cromossomos diferentes, ok? O gene 1 e gene 2 são genes diferentes nos cromossomos diferentes. Isso é uma situação sem linkage, sem ligação, tá? É o que significa em inglês, né? Linkage, ligação. Ligação gênica, o Lee de Morgan. Então, nesse caso, não tem ligação gênica, não tem linkage. O que é linkage, então? Quando você tem genes diferentes, características que você vai analisar que são características diferentes, promovidas, né, por genes diferentes, que estão no mesmo cromossomo, tá? Então isso é uma situação de linkage ou ligação gênica, ou lei de Morgan, que foi o cara que descobriu isso. Então olha só como é que vai ficar, pessoal, a formação de gametas, tá? Quando nós colocamos a situação de linkage. A gente viu anteriormente a formação de gametas em situação sem linkage. Agora nós vamos ver a situação de um indivíduo aí em que está em linkage. Então vamos pegar aqui também um indivíduo duplo heterozigoto. A mesma característica que nós vimos nos slides anteriores. Um indivíduo duplo heterozigoto, só que naquele caso ele estava em uma situação sem linkage. Então nós pegamos aqui um indivíduo duplo heterozigoto. Ele vai apresentar dois genes e esses dois genes vão se estar manifestando em alelos diferentes. Czão, Czin, Dzão, Dzin. Só que nesse caso os genes são diferentes. Só que esses genes diferentes estão no mesmo cromossomo. Então o gene C e o gene D, eles são genes diferentes, mas vão estar no mesmo cromossomo. Eles podem se apresentar, é claro, em alelos diferentes. Então nós vamos pegar aqui ó, um indivíduo duplo heterozigoto, mesma característica que nós vimos anteriormente. Aqui nós temos o que, professor? Nós temos um par de cromossomos homólogos, tá? Nós temos um par de cromossomos homólogos, o mesmo tamanho, ok? Não dá para ver aqui o centrômero, mas provavelmente a mesma região do centrômero vai estar posicionado. E nesse caso nós temos os genes nos mesmos locus, tá? Então aqui o locus do gene C com o Czão, no outro cromossomo o locus do gene C com o Czin. Então apresenta o mesmo locus gênico para o C, o gene C, e apresenta o mesmo locus gênico para o D. Então par de cromossomos homólogos. Mas só para explicar para vocês, isso não é o nosso objetivo agora, tá? Então primeiro, indivíduo duplo heterozigoto, só que em situação de linkage. Vamos formar os gametas desse indivíduo aqui? Como é que vai formar então os gametas desse indivíduo? Só tem duas possibilidades de formação de gameta. Lembra? Vai ter uma divisão reducional, que nós chamamos de meiose, vai reduzir a quantidade, um cromossomo para um lado, o outro cromossomo para o outro lado, formando então os gametas. Nesse caso nós teremos então, para esse indivíduo duplo heterozigoto, dois tipos de gametas, tá? Por que, professor, aqui formou apenas dois tipos de gametas no indivíduo duplo heterozigoto, se lá naquele exemplo que nós vimos também era um indivíduo duplo heterozigoto e formou quatro tipos de gametas? Porque, pessoal, simplesmente lá não era uma situação de linkage. Nós tínhamos genes diferentes em cromossomos diferentes. Aqui não. Aqui nós temos genes diferentes no mesmo cromossomo. Então não vai ter uma segregação independente. Então, nesse caso aqui, professor, quer dizer que não vai acontecer uma segregação independente, né? Um gene vai se segregar separado um do outro, né? Nesse caso não, né? Por quê? Porque os genes estão no mesmo cromossomo, né? O gene C e o gene D, eles estão no mesmo cromossomo, então eles vão formar os gametas sem que ocorra segregação independente. Por isso que nós temos então dois tipos de gametas apenas, tá? Então nesse caso aqui é uma exceção da segunda lei de Mendel, tá? Porque lá é uma segregação independente, né? Aqui não vai acontecer uma segregação independente, né? O gene C ele vai depender do gene D para aparecer no gameta, ok? Então, isso é uma situação de linkage. É dessa forma que vai acontecer a formação de gametas em um indivíduo que nós vamos analisar genes que estão em linkage, genes diferentes que estão do mesmo cromossomo, ok? Aqui, pessoal, ó, só para mostrar para vocês, tá? Comparando agora uma situação sem linkage, uma segunda lei de Mendel, com uma situação de linkage. Então, ó, dois indivíduos, ambos duplo heterozigotos, né?
Azão, Azim, Bzão, Bzim, Czão, Czim, Dzão, Dzim. Só que qual que é a diferença, professor? Este aqui, ele não está em linkage, ele está sem linkage, é uma segunda lei de Mendel. Como que eu sei que é uma segunda lei de Mendel? Genes diferentes em cromossomos diferentes, estão vendo? Aqui nós temos um par de cromossomos homólogos, aqui um outro par de cromossomos homólogos. Mas observem, ó, o gene B, ele está em outro par de... O gene A, né, que nós temos o gene B, o gene A ele está em outro par de cromossomos, em cromossomos diferentes. O gene B está em cromossomos totalmente diferentes que o gene A. E o gene A estão em cromossomos totalmente diferentes do gene B. Então aqui nós temos uma situação sem linkage, tá? Sem linkage. E aqui nós temos um indivíduo duplo heterozigoto, só que ele está em uma situação de linkage. Como que eu sei, professor, que ele está numa situação de linkage? Porque ó, nós temos genes diferentes no mesmo cromossomo. Genes diferentes no mesmo cromossomo, ok? Então, isso que é diferente em linkage e situação sem linkage, uma situação, uma exceção, né, da segunda lei de Mendel, seria então essa situação de linkage. Vamos formar os gametas que nós vimos anteriormente. Então, os gametas do indivíduo sem situação de linkage, nós temos 4 possíveis tipos de gametas, né? Azão, Bzão, Azim, Bzim, Azim, Bzão, Azim, Bzim. Tudo aí 25% para cada possibilidade de gameta, tá? De gameta, que nós estamos enfatizando só os gametas, não estamos fazendo cruzamentos, tá? Só os gametas. Vamos ver aí o cruzamento ou a formação dos gametas do outro indivíduo que está em situação de linkage. Nesse caso, só tem 2 possíveis tipos de gametas. Olha só, os dois caras são duplo heterozigoto, mas por causa da posição dos genes, pessoal, olha só, por causa da forma que os genes estão apresentando, nós temos uma alteração no número, né, de gametas, nos tipos de gametas que podem ser gerados aí desses indivíduos, tá? Então, a situação de linkage, ele traz uma proporção diferente de gametas em comparação com a segunda lei de Mendel, com a situação que não tem linkage, ok? Então, professor, quer dizer que em situação de linkage a variabilidade genética é menor? Se eu for comparar, então, genes que estão em situação de linkage, nós podemos concluir que possui uma variabilidade genética menor, uma vez que se tem menos gameta, eu tenho uma variabilidade de descendentes menores. Uma situação de sem linkage, onde eu tenho mais gametas, eu tenho uma variabilidade genética de descendentes maiores, né? Até certo ponto sim, pessoal, até certo ponto sim, tá? Situação de linkage, ele acaba aí diminuindo, vamos dizer, a variabilidade genética, tá? Só que até certo ponto. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, o que é uma linkage? Né? O que é um linkage ou ligação gênica, tá? Ou lei de Morgan. São genes ligados, quando 2 ou mais genes estão localizados no mesmo cromossomo. Tá? Então, isso que é um linkage. Nós temos genes diferentes que estão no mesmo cromossomo. Aqui um par de homólogos, né? Então, nós temos genes diferentes, gene A e gene B, que estão no mesmo cromossomo. Situação de linkage também. Vai formar os gametas desse indivíduo duplo heterozigoto também? Só vai ser possíveis 2 tipos de gametas, tá? O gameta Azão, Bzão, porque vai ter uma divisão por meiose aqui, ó. Aqui vai formar um gameta e aqui vai formar um outro gameta, tá? Então, esses não sofrem segregação independente, tá? E geralmente, tá? Então, geralmente permanecem juntos, igual nós vimos aqui, tá? Então, esses genes, tá? Eles geralmente vão permanecer juntos. Geralmente, pessoal, tá? Então, geralmente eles vão permanecer juntos durante a formação dos gametas. Mas por que, professor? Geralmente eles vão permanecer juntos, pessoal, porque as células podem ou não fazer o que nós chamamos de crossing over ou permutação, tá? Lembra o que é crossing over ou permutação? A troca lá na meiose, né? Na meiose 1, nós temos algumas células, né? São
em todas as divisões que isso vai acontecer, tá? Mas ela pode acontecer o crossing over ou permutação. O que é isso? É a troca de informação de um cromossomo para o outro, tá? Então é um fenômeno lá na meiose 1 que vai acontecer, chamamos de crossing over. Então aqui nós temos aqui, ó, cromossomos, um par de cromossomos homólogos, tá? Lembrando novamente, por que eu sei que são cromossomos homólogos? São do mesmo tamanho, possuem a mesma região do centrômero e os mesmos genes, tá? Possuem os mesmos genes. Professor, mas aqui eles estão em X. Beleza, aqui estão em X por quê? Porque eles estão duplicados, tá? Estão duplicados. Este aqui seria um cromossomo, tá? Esse braço aqui, ó, seria um cromossomo. Esse cromossomo foi lá e duplicou para fazer a divisão, duplicou. Ele vai se tornar o mesmo cromossomo do outro lado, tá? Então aqui nós temos cromátides irmãs, tá? Da mesma forma com esse outro cromossomo aqui, ó, esse cromossomo Azinho Bzinho, ele era um cromossomo. Quando vai fazer a divisão celular, tem que duplicar. Duplicou, ele vai ter o mesmo cromossomo ligado entre si, ok? Então nós temos aqui o outro par de cromátides irmãs nesse caso. Por que são cromátides irmãs? Porque uma é cópia da outra, tá? Agora notem aqui, esse cromossomo aqui e esse cromossomo, essas cromátides irmãs e essas outras cromátides irmãs têm o mesmo tamanho, têm a mesma posição do centrômero, têm os mesmos genes, então são um par de cromossomos homólogos. Então aqui nesse caso nós temos um par de cromossomos homólogos, ok? Que estão em linkage. Como que eu sei que está em linkage? Ó, genes diferentes no mesmo cromossomo. Genes diferentes no mesmo cromossomo. Então nós estamos analisando aqui o gene A e o gene B. O gene A e o gene B estão no mesmo cromossomo. Situação de linkage. Antes que ocorra a separação dos cromossomos homólogos e posteriormente a separação das cromátides irmãs para formar os gametas, vai realizar-se aqui o crossing over, pessoal. Aqui é o crossing over se acontecendo, ó. Então a troca de informação, a troca de genes entre os braços dos cromossomos homólogos. Isso é crossing over, tá? Isso é crossing over. Quando ocorre a troca de informação desses genes, ocorre então o crossing over, nós temos então a troca de informações. Nesse caso, nós vamos o que vai ocorrer no crossing over. Nós temos então a formação de material genético diferente do início, tá? Por quê? Porque teve a troca de informações. Os genes de um lado foi para um lado e de outro lado veio para o outro lado, tá? Então nós temos a troca de informação que nós chamamos de crossing over. Então, quando ocorre esse crossing over, quando ocorre essa permutação, o que acontece? Aumenta a variabilidade genética. Vamos supor que não aconteceu crossing over, pessoal, tá? Não aconteceu crossing over. Vamos ver aqui os cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos aqui, ó, sem acontecer crossing over, eles vão formar gametas. Bom, só vai formar dois tipos de gametas: gameta A, Azão, Bzão, e gameta Azinho, Bzinho. Isso é sem crossing over. Olha só, formou dois tipos de gametas. Dois tipos de gametas para 4, né? A variabilidade genética para 4 é muito maior. Então aqui dois tipos de gametas, variabilidade menor. Se acontecesse aqui crossing over, nós temos aqui então os cromossomos homólogos que foram passados aí por crossing over. Quando for ocorrer aqui a formação de gametas, observem quais são os gametas que vai ser formados, ó. Azão, Bzão. Então lembra? Vai primeiro, né, divisão por meiose 1, divide os cromossomos homólogos, a meiose 1, e lá na meiose 2 ocorre a separação das cromátides irmãs, ok? Então de um gameta eu vou ter Azão, Bzão, o outro gameta Azão, Bzinho, o outro gameta Azim, Bzão, o outro gameta Azim, Bzinho. Então aqui, ó, quando ocorre crossing over no indivíduo duplo heterozigoto, tenho 4 possíveis gametas, tá? 4 possíveis gametas, se tratando de linkage, se tratando de genes que estão no mesmo cromossomo. Então, olha só como aumenta a variabilidade genética, tá? Então, o crossing over
para a biologia, né, para as células, para os organismos, é essencial, pessoal, muito importante, tá? Porque se não tivesse crossing over, os genes que estivessem ali naquele único cromossomo sempre iam permanecer em um indivíduo só. Só ia passar se esse cromossomo fosse inteiro para o gameta. Agora não, com essa possibilidade de crossing over, uma parte dessa informação pode ser passada para outros gametas. Então isso aumenta a variabilidade genética, tá? Então o crossing over, tá? Ele vai acontecer lá na meiose 2, tá? Justamente para que ocorra a troca de informação e isso aumente a variabilidade genética. Então, lembra? É um fenômeno que ocorre lá na meiose 1, né? Na prófase da meiose 1. Okay? Lembra que tem dois tipos de divisão? Mitose e meiose. Mitose, uma célula se divide formando duas novas células com o mesmo material genético. E meiose é uma divisão reducional, onde uma única célula vai formar 4 células, só com a metade de material genético. Isso é o que nós vimos aqui na meiose. E na meiose nós vamos ver que vai acontecer o crossing over. Então aqui ó, nós temos um par de cromossomos homólogos que estão duplicados ou não? Estão duplicados. É o xizinho ali ó, formando os cromossomos que estão duplicados. Tá? Então nós temos aqui quantos cromossomos? 4 cromossomos? Não, nós temos 2 cromossomos, tá? E só estão duplicados, né? Nós temos aqui 2 cromossomos que estão duplicados, tá? Um par de cromossomos homólogos, mesma região do centrômero, mesmo tamanho, mesma posição dos genes, os mesmos locos gênicos, tá? Então nós vamos fazer a meiose desses cromossomos com crossing over. Ah, professor, aqui uma situação de linkage ou sem linkage, pessoal? Observem aí, ó, aí uma situação de linkage. Nós temos genes diferentes, gene A e gene B, que estão no mesmo cromossomo. Gene A e gene B, genes diferentes que estão no mesmo cromossomo. Ocorreu o crossing over, né? Teve a troca de informação genética entre esses cromossomos homólogos, né? Então um é paterno e a outra é materno, tá? Então por isso que nós chamamos como cromossomos homólogos também, porque um veio do pai, o outro veio da mãe. Realizou o crossing over, teve troca de informações, então ó, ficou então com informações diferentes do que era anteriormente. Finalizou então o crossing over e aí então tem a formação dos gametas, né? Para formar os gametas, primeiro faz a meiose 1, divide separa os cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos vão ficar separados, né? Os xizinhos ali, ó, estavam unidos, separam os cromossomos homólogos na meiose 1. Ok, dividiu lá, fica um cromossomo para cada célula. Depois tem uma segunda divisão que é a meiose 2. Tá? Então a meiose 2 vai separar o que? As cromátides irmãs, tá? Eram cromossomos duplicados, né? Com suas cromátides irmãs. Vai separar as cromátides irmãs, originando o que? Duas células daqui, duas células aqui. 4 gametas no final. Então nós temos aqui ó, a divisão por meiose 1, separa os cromossomos homólogos. Em seguida vai separar as cromátides irmãs, que é a meiose 2, formando no final os cromossomos. Nesse caso, nós temos 4 possíveis cromossomos: azão, bezão, azim, bezim, azão, bezim, azim, bezim. Ok? E aí, pessoal, observem só. Desses quatro gametas, perdão, tá? Nós são cromossomos, né? São cromossomos, mas no final nós consideramos como gametas. Esses 4 possíveis gametas, desses 4, observem. Este gameta e este gameta aqui, se eu for analisar os gametas parentais, os gametas iniciais, antes do crossing over, reparem que eles são semelhantes. Gameta, cromossomo azão com bezão. Nós temos aqui, ó, azão com bezão. Cromossomo azim com bezim. Nós temos azim com bezim. Notem que esses gametas são 100% iguais, são semelhantes aos parentais. Nesse caso, nós chamamos de gametas parentais, tá? O gametas parental, tá? Esse gameta é parental, esse aqui é parental. Então, eles são gametas parentais, eles possuem os mesmos genes dos parentais. Agora, notem aqui que esses outros dois são diferentes. Eles possuem
um alelo de um e um alelo do outro. Então, por quê? Porque esses dois aqui foi onde aconteceu o crossing over. Nós chamamos de gametas recombinantes, ok? Então, nesse caso aqui, professor, tem a formação, né? Nesse caso, do indivíduo duplo heterozigoto. Eu vou ter a formação, se esse cara tiver crossing over, eu vou ter a formação de 50% de gametas parentais e 50% de gametas recombinantes. Isso. Tá? Então, um indivíduo duplo heterozigoto, ok? Um indivíduo duplo heterozigoto. Aqui nós temos os parentais, porque eles são semelhantes aos iniciais, né? Antes de acontecer o crossing over, eles são semelhantes aos iniciais. E os gametas recombinantes também, ok? Aqui, pessoal, só para ilustrar para vocês, tá? Essa região onde ocorre o crossing over entre os cromossomos, tá? Nós chamamos de quiasma, ok? Então aqui ó, nós conseguimos analisar isso por microscopia eletrônica de transmissão, esse local chamado de quiasma, tá? Nem todos as divisões por meiose vai acontecer isso, tá? E durante as divisões, várias células, nem todas vão fazer esse crossing over, mas aquela que realizar, né, o crossing over, nós vamos ver, nós podemos encontrar essas regiões aqui, ó. E pode acontecer só uma região só, não, pode acontecer várias regiões com quiasma, tá, pessoal? Quanto mais acontecer crossing over, maior aumenta a variabilidade genética, ok? Então esse é o ponto de encontro aqui entre os cromossomos, é o que nós chamamos de quiasma, tá? Muito importante aí para formar o crossing over, tá? Para que ocorra o crossing over. Então são proteínas que vão estar realizando isso, tá? São proteínas específicas para realizar o crossing over. Então aqui nós temos um exemplo ó, de vários crossing over, tá? Vários crossing over, tem a troca de informação genética e aí nós temos então uma maior variabilidade genética. Nós podemos considerar duas situações. Um que nós chamamos de linkagem total, né? O que é linkagem? Genes diferentes que estão no mesmo cromossomo. Quando não ocorre crossing over, nós chamamos de linkagem total. Tá? Então nós temos aqui ó, linkagem total, novamente um indivíduo duplo heterozigoto. Esse indivíduo duplo heterozigoto não vai ter linkagem, ele vai formar os gametas aqui, 4 gametas, né? Ele vai formar 4 gametas no final, mas se vocês forem notar, são desses 4 gametas, nós podemos ter então dois tipos só, o Azão com Bzão e o Azinho com Bzinho. Então, quando se tem uma situação de linkagem total, ou seja, não ocorre crossing over, todos os gametas formados são gametas parentais, tá? Então, no caso de linkagem total, quando não tem crossing over, né, nós temos genes diferentes no mesmo cromossomo, só que não vai acontecer linkagem, o final, a formação é de 100% de gametas parentais. Quando nós temos uma situação de linkagem, nós chamamos de crossing over, perdão, nós chamamos então de linkagem parcial ou incompleta. Tá? Então, nesse caso, acontece em crossing over, troca a informação genética entre os cromossomos homólogos. Isso desenvolve o quê? Se for um indivíduo duplo heterozigoto, 50% de gametas parentais e 50% de gametas recombinantes, tá? Então, nós temos uma conclusão nessa situação, pessoal, da seguinte: haverá então gametas parentais 50% e gametas recombinantes de 50%. Por quê? Aconteceu crossing over. Nessa situação de linkagem, tá? Como que eu sei que é linkagem mesmo? Genes diferentes estão no mesmo cromossomo. Aconteceu o crossing over, teve a troca de informação genética entre os cromossomos homólogos. Isso promoveu então a formação de gametas parentais também, mas gametas recombinantes também. Da onde que veio os gametas recombinantes? Vieram da região onde se realizou o crossing over. Então, o que nós podemos concluir aí, pessoal? Quando acontece linkagem, tem formação de gametas parentais e gametas recombinantes, tá? Quando não acontece, quando acontece crossing over, tá? Quando acontece crossing over, tem a formação de gametas parentais e gametas recombinantes.
Quando não acontece em crossing over, tem só apenas a formação de gametas parentais. Bom, então em situação de linkagem, que não ocorre crossing over, haverá a produção de apenas gametas parentais, ou seja, 100% dos gametas serão parentais, igual nesse caso aqui, tá? Agora, em situação que tem crossing over, tá? Tem a troca de informação genética, nós temos aí pelo menos, né, a formação de 50% parentais, 50% recombinantes. Isso aumenta a variabilidade genética se nós vamos comparar uma situação que não tem linkage, que não tem crossing over. Tá? Então, um linkage com crossing over e um linkage sem crossing over tem uma grande diferença aí no número de gametas que podem ser gerados, nos tipos diferentes, melhor dizendo, de gametas que podem ser gerados, ok? Como nós podemos identificar, pessoal, uma situação de linkage, tá? Então, como nós podemos evidenciar uma situação de linkage? Nós temos aqui, ó, lembrando, um indivíduo heterozigoto juntamente com um indivíduo homozigoto. Deste outro lado aqui, nós temos um indivíduo também heterozigoto e um indivíduo homozigoto. Notem que são os mesmos indivíduos, tá? São os mesmos indivíduos. Aqui na ilustração, nós sabemos que aqui é uma situação de linkage e aqui é uma situação sem linkagem, tá? Por quê? Aqui nós temos genes diferentes em cromossomos diferentes. Aqui nós temos genes diferentes em cromossomos, no mesmo cromossomo. Então aqui seria um caso de linkagem. Mas se nós não colocar essas imagens aqui, só falar que aqui é um indivíduo, que o indivíduo heterozigoto, juntamente com o homozigoto, originou esses descendentes. E que o indivíduo heterozigoto um outro indivíduo, né, um outro caso em que tinha um indivíduo heterozigoto, o homozigoto, eles formaram esses descendentes. Notem que tem menos descendentes, aqui tem bem mais descendentes, tá? Notem também, tem mais gametas desse lado, tem menos gametas desse lado do que deste lado aqui. Então aqui tem menos gameta por quê? Porque aqui é um caso de linkage, tá? Um caso de linkage, onde nós temos genes diferentes no mesmo cromossomo. Aqui não, é uma situação em que está sem linkage, tá? Então, é uma situação que está sem linkage, porque eu tenho mais indivíduos, tá? Então, nós podemos notar aqui, ó, nós temos genes diferentes em cromossomos diferentes. Aqui não, nós temos genes diferentes em cromossomos diferentes, ok? Então, nós vamos concluir com isso tudo, pessoal, que a produção de gametas parentais sempre vai ser igual ou maior que 50%. Tá? Então, a formação de gametas parentais sempre vai ser igual ou maior que 100%. Se eu não tiver crossing over, vai ser 100%. Se eu tiver crossing over, ele vai ser ou igual a 50% ou mais que 50% a formação de parentais. Já a produção de gametas recombinantes, ele será igual ou menor que 50%. Tá? Por quê? Se eu tiver lá um exemplo em que tem linkagem e que não acontece em crossing over, eu tenho 100% de parentais, eu não tenho recombinantes. Só vai ter recombinantes se eu tiver a formação de crossing over. Se isso, nesse caso, vai ser ou 50% recombinantes ou menor que 50% de recombinantes. Então, quando que vai acontecer a formação de gametas recombinantes? Só quando a situação de linkagem tiver crossing over. Quando que eu tenho a produção só de gametas parentais? Quando aquela situação de linkagem tiver apenas linkagem completa, né? Sem crossing over, tá? Beleza, pessoal? Espero aí que tenha ajudado vocês, tá? Nessa nossa nova videoaula, tá? É um conteúdo assim um pouco difícil, tá? Mas depois eu passo para vocês alguns exercícios resolvidos, tá? Eu gravo para vocês alguns exercícios resolvidos e espero ajudarem mais ainda na compreensão desse conteúdo, tá? Então, o que seria bom vocês terem em mente aí, pessoal? Primeiro, o que é uma linkage? O que é crossing over? O que é uma linkage sem crossing over? O que é uma linkage com crossing over? Qual que é a diferença? Por que vai ser diferente? Ok? Formação de gametas
parentais e formação de gametas recombinantes. Por que que em uma situação de linkage eu tenho só formação de gametas parentais? Por que que em outra situação de linkage eu tenho a formação de gametas parentais e também a formação de gametas recombinantes, ok? Então são esses pontos principais aí que eu queria que vocês pegassem dessa nossa nova videoaula de genética, ok? Lembrando, começa então o terceiro bimestre a partir deste conteúdo, ok? Um grande abraço aí para vocês, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por mensagem, por WhatsApp, tá? Por e-mail, qualquer forma que vocês tiverem a necessidade, tá? Obrigadão então, pessoal, até a próxima.